Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos mais um dia com o nosso devocional, com a nossa leitura. Como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom consagrar as nossas manhãs, os nossos primeiros minutos de vida, os nossos primeiros segundos. Como é bom. Bom dia, Meire, muito bom dia. Elô, bom dia, Shalom. Como é bom estarmos aqui reunidas, né? Ouvindo a palavra do Senhor, alimentando o nosso espírito. Hoje nós vamos falar sobre vencer dúvida. Vencendo dúvida, resista à dúvida e à inconstância. Olha que tema forte, gente. Bom dia, pastora Giane. Que tema forte. Esse ano de 2026, nós não teremos dúvida. Não seremos inconstantes. Bom dia, Elisa. Shalom, Aline. Muito shalom, muito bom dia, mulheres. Sejam bem-vindas, Roseli. Estamos aqui, ó, avançando. Já estamos na página 125, gente. Eu creio, pelas contas aqui, ó, nós vamos terminar esse... Ainda vai ter um tempinho, porque nós estamos um pouquinho menos da metade do livro. É um livro com bastante páginas, né? Mas eu acredito que vai mais uns 30 dias, 25 dias, 30 dias para a gente finalizar. Eu quero ser objetiva, eu quero ser clara, quero ser pontual para esse tempo, para essa manhã. Eu sei que muitas estão aí se preparando para trabalhar, outra para, né? Tem as demandas aí da correria, do dia a dia. Então eu sempre me comprometo a estar aqui meia hora com vocês, para que a gente venha edificar o nosso espírito, tratar as nossas emoções e consagrar as nossas manhãs. Amém? Vamos orar por essa manhã, vamos consagrar essa live e a gente entra com uma palavra de devocional e já dá continuidade na leitura. Amém? Vamos lá. Vamos colocar aí um instrumental. Vamos ver se eu acho um instrumental aqui para nós. É isso, gente. Vamos orar, vamos agradecer por mais um dia. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Obrigado pela tua presença. Nós consagramos as nossas vidas, nós consagramos essa live, nós consagramos essa leitura. Fale conosco. Pai, nós não queremos entrar em um modo automático. Nós ansiamos em sentir a tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigado porque a tua misericórdia nos acordou. A tua misericórdia nos deu a nova oportunidade de estarmos na tua presença. Sim, Espírito Santo, tira de nós tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos causa medo. Renova as nossas forças, Pai. Sim, Abba, Pai, revela-se a nós para que venhamos compreender tudo que o Senhor já tem preparado. Já está tudo pronto, Pai. O preço já foi pago. Que nós venhamos nos posicionar para desfrutar, Pai. Traga sobre nós a renovação da nossa mente, que a nossa mente venha a ser renovada todos os dias, para que a gente venha compreender as tuas maravilhas. Sim, Senhor, para que a gente venha contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renova a nossa mente, traz sobre nós a tua presença real e constante. Sim, assim nós deleitamos diante da tua presença, nós consagramos, fique conosco. O Senhor tem total liberdade, ministra no nosso espírito. Traga ousadia nessa manhã, que nós sairemos daqui como mulheres gigantes, fortalecidas, com autoridade, que a gente venha discernir a cada tempo, que os nossos olhos espirituais venham ser abertos, Pai, que os nossos ouvidos venham ser abertos, dilatados para ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, que gostoso, que gostoso. Exercite a oração, né? Talvez você fala, eu não consigo ficar muito tempo, eu não consigo, eu já agradeço, eu já quero sair. Mas quando a gente desenvolve, é tão gostoso.
A gente não quer fazer mais nada, a não ser ficarmos na presença do Senhor, ouvindo louvor, entrando nas profundezas. O Senhor quer secreto nesse ano. O Senhor quer o secreto, sabe? Fecha lá a porta do seu quarto, prepare aquele momento, fique em silêncio. Muitas vezes a gente ora, e na hora que o Espírito Santo quer vir se revelar a nós, a gente levanta e já vai fazendo as correrias. Fique lá por alguns minutos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu espírito. Deixa ele revelar o que ele tem para ti, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus afazeres. Tira toda a agitação, tira toda a ansiedade. Gente, nós precisamos andar na contramão desse mundo. A vida está muito agitada, o povo está muito disperso. Mas nós somos escolhidas do Pai. E nós entendemos que tudo está conectado a um propósito divino. Não adianta a gente acelerar. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. É necessário a gente viver na dependência do Pai. Que nessa manhã você tenha direção disso, dimensão. E eu quero deixar uma palavra de fé sobre o seu coração. Porque nós vamos falar sobre inconstância. E não tem como você ser uma pessoa constante a partir de hoje se você não seguir com fé. Eu sei que a gente faz tanto planos, né, para o ano ser diferente. Mas sem Deus, nada podeis fazer, a palavra de Deus diz. Sem Ele, nós não temos sentido na vida, sem Ele, nós não enxergamos o propósito. Então, a fé ele vem por ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, aquilo nos dá direção, aquilo nos traz paz. E aí a nossa fé é ativada. Eu quero ler com vocês, aqui ó, Salmos, estou deixando todo dia um Salmos, Salmo 125. Fé inabalável é o tema do nosso devocional. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Ei, decida confiar no Senhor, para que a sua estrutura não se estremeça, para que você não venha se abalar. Não solte as mãos. Tenha uma verdadeira oração com o Pai. Fala: Senhor, eu quero confiar em Ti. Não deixe a incredulidade entrar no meu coração. Eu não venha duvidar. Que o sentimento do engano não venha prevalecer sobre a minha vida. Que eu venha ter a real certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continuando no versículo 2. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele está ao redor. Ele está contigo. O Espírito Santo do Senhor está ao seu redor. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, mas para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Decida andar na confiança do Pai. Decida exercer a fé. A fé que traz a constância. Nós vamos falar sobre a inconstância. Nós estamos aqui na página... Na página 124, né, que é anterior ao capítulo 10, ao qual nós vamos entrar hoje. E fala sobre vencer a dúvida. Olha o tema, vencendo a dúvida. Eu quero ler para vocês, né? Em cada final do capítulo, ela traz um testemunho de alguém, relata algum testemunho. E nós já entramos no próximo tema interligado a esse assunto. Então, nós vamos falar vencendo a dúvida, vai tratar de um testemunho. E nós já vamos entrar, resista a dúvida e a inconstância. Onde tem dúvida, tem ausência de fé. Por isso que é preciso a gente ter um relacionamento com o Pai. Para que a gente não deixe a dúvida entrar. Que a gente tenha certeza, que a gente ouça a voz do Senhor e fala: opa, é Ele que falou comigo. Esse relacionamento faz você ter certeza. Esse relacionamento é que tira toda a dúvida. É a fé. É a fé que vem por ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. Por isso que é muito importante, muitas vezes, gente, a gente lê a Bíblia em voz alta, porque a fé é pelo ouvir. Quando a gente ouve aquilo que a gente está falando, aquilo entra no nosso coração, aquilo entra no nosso espírito. E é como uma semente, e ela vai brotar, e ela vai desenvolver. E a palavra, ela gera fruto. Tá? Então, se você tem o hábito aí da leitura da Bíblia, faça em voz alta, separa ali, né? Aquele cantinho, aquele tempo.
fala em voz alta, né? Realmente leia para que seus ouvidos ouçam, para que a semente seja lançada, que você venha ser edificado e aquela semente venha brotar dentro do seu coração. Vamos lá, vencendo a dúvida, página 124, gente. Eu cantava profissionalmente há muitos anos e me tornara bastante popular. Isso é um testemunho. Minha carreira como cantora era o sonho da minha vida e eu me sentia confiante de que Deus havia me chamado e me ungido para fazer isso. Até o menor pensamento de que alguma coisa pudesse dar errado com a minha voz era muito assustador para mim. Em certa ocasião, quando eu desenvolvi laringite, o medo que senti foi avassalador. Quantas pessoas não são testadas, né? Naquilo que tem o domínio. Ela aqui está falando da voz, mas às vezes a gente é testada, a gente tem o domínio de fazer tantas coisas e de repente a gente se vê adoecida porque a gente colocou muitas vezes aquilo no lugar do Senhor. A gente se sentiu tão autossuficiente que a gente já não andou mais na dependência e aquilo nos adoeceu. E aí de repente, né, o Senhor vem a forma dele trabalhar e nos coloca no local desse com o diagnóstico de uma enfermidade para a gente parar, respirar e falar, opa, eu me perdi. O Senhor me coloca na rota de novo. E aqui esse testemunho, né, da Cindy, que está falando aqui no livro, ela fala que ela sempre teve medo, era muito assustador. Em uma certa ocasião, ela desenvolveu ali uma laringite e o medo foi avassalador. Olha o que ela diz. No auge da carreira, eu fui diagnosticada com um tumor cancerígeno que estava bem próximo às minhas cordas vocais. Eu sabia que teria de fazer uma cirurgia para remover o tumor e não havia chance de a operação não afetar a voz. Os médicos lamentaram a situação, mas disseram que minha voz jamais seria a mesma depois da cirurgia. Eu me esforcei muito para ter fé, mas a dúvida sempre me atormentava. Finalmente, pude entregar toda aquela situação a Deus. Eu decidi que a minha alegria estava em conhecer Jesus e não em cantar, e acabei lançando sobre ele a ansiedade quanto ao resultado da cirurgia. Gente, que lindo! Grifa aí no seu livro, para você não se esquecer disso. Ela decidiu, independente da dúvida, independente do medo, ela decidiu que servir a Deus, a conexão com Deus, era muito mais importante do que qualquer coisa. E aí ela fala, eu decidi que a minha alegria estava em conhecer Jesus, em estar com Jesus, e não em cantar. E acabei lançando sobre ele a ansiedade quanto ao resultado daquela cirurgia. Os médicos estavam certos. Depois daquele procedimento, a minha voz não era mais a mesma. Mas à medida que fui sarando e fazendo aulas e exercícios para fortalecer as cordas vocais, a minha voz retornou. Oh, glória! Aleluia! Quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos toda a nossa fé, é isso que o Senhor faz. Ele vai contra a medicina, contra o que os médicos falavam. Ele vai lá e cura, ele restaura, porque ele sabe que nosso coração está nele. Cheguei a um ponto em que estava ainda melhor do que antes. Olha só, gente, isso que lindo, ficou melhor do que antes. Melhor do que antes. Através dessa situação, eu aprendi a não duvidar de Deus, mas colocá-lo em primeiro lugar em tudo e entender que Ele sempre fará o melhor por nós. Tudo tem um propósito. Eu sempre tenho falado aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem nos ensinado, que até nos desafios tem um propósito. Talvez ela, né, deixou a dúvida entrar no coração, sabendo que ali a voz é o que controlava a vida dela, o que ela sabia, que ela tinha, né, domínio sobre o que fazer. Talvez ela se viu ali perdendo aquilo, mas para encontrar Deus novamente. Talvez quando a gente entra no automático, a gente se sente tão autossuficiente. Aí o Senhor tira a nossa base para a gente estremecer, dar aquela estremecida, né, gente? Para a gente entender, Deus, a sua presença é tudo que eu preciso. Não tem lugar onde o Senhor, Espírito Santo, fala mais com a gente quando nós estamos no leito de enfermidade, gente. No hospital, ou você descobre alguma enfermidade. E aí nós precisamos ter a constância, praticar a fé e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Por detrás de toda enfermidade, de toda circunstância, o Senhor está querendo nos ensinar. Está querendo nos desacelerar. Está querendo fazer com que a gente confie mais, com que a gente creia mais. Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. Ele nos ensina de uma forma tão extraordinária.
E no momento do processo a gente não consegue entender, mas lá no final a gente entende. Olha o tema, capítulo 10, página 125. Resista à dúvida e à inconstância. Gente, a inconstância, ela nasce quando confiamos no que sentimos. A fé cresce quando escolhemos confiar em quem? Em Deus. Então a inconstância vem, pensa aí, armazena aí na sua mente. A inconstância, ela vem, ela nasce quando nós confiamos no que nós sentimos, nos nossos sentimentos. Mas a fé não, a fé ela cresce quando nós escolhemos confiar em Deus, se alimentar da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. A fé ela não é ausência de dúvida, mas é uma decisão de permanecer ali, mesmo na dúvida, apesar da dúvida. Isso é fé. Alimente a fé com a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Vamos lá? Capítulo 10. Resista à dúvida e à inconstância. Lucas, capítulo 24, versículo 38, diz assim: Mas ele lhes disse, por que estás perturbado? Por que estás perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Está lá em Lucas, olha lá. A dúvida nada mais é do que o medo com um nome diferente. Às vezes, eu me refiro à dúvida como o medo do baixo nível, porque ela é bastante sutil. Não se manifesta da mesma maneira que os outros medos, mas ainda assim também é uma forma de medo. Então a dúvida, ela entra no lugar do medo sutilmente. Talvez duvidemos de Deus com medo de que Ele não venha em nosso socorro quando precisamos, ou duvidamos que possamos ouvi-los e tomar a decisão certa, as decisões certas. Talvez tenhamos tido decepções com um amigo ou parente e agora temos dúvidas sobre que devemos ou não confiar nessa pessoa. Ou talvez tenhamos pedido alguma coisa a Deus e não a tenhamos recebido. E agora duvidamos dele. Deveríamos entender que se Deus não nos dá o que pedimos, é porque aquela não é a melhor coisa para nós. Nós vamos chegar nessa maturidade espiritual. Sem criança birrenta, sem ser mimada, nós precisamos entender o não de Deus. E quando o Senhor dá um não, é porque lá na frente tem algo muito melhor. Nós precisamos ter maturidade diante disso. Vamos lá, página 126. Deus quer que tenhamos uma confiança inabalável nele, mas Satanás quer que nossa vida seja controlada por uma série de medos que se manifestam de formas diferentes. Hoje mesmo, enquanto eu trabalhava dentro de um avião, escrevendo este livro, eu percebi que estávamos um pouco fora do horário e que eu poderia me atrasar para um compromisso que tinha no almoço. Tive medo de que o fato de eu me atrasar pudesse irritar a pessoa que estaria esperando por mim. Consegui chegar bem na hora, mas esse é o tipo de coisa a qual precisamos prestar atenção. Porque o diabo tenta fazer o medo penetrar no nosso pensamento sempre que tem uma chance. O ponto principal é que senti medo enquanto escrevi um livro sobre o assunto. Se olharmos o sentido da palavra dúvida, como foi escrita no grego do Novo Testamento, significa estar sem caminho. Olha no grego, gente, o que quer dizer dúvida. É estar sem caminho. Ou estar sem recursos, constrangido, perplexo, confuso. Dúvida também pode significar estar entre dois caminhos, sugerindo estar inseguro sobre qual caminho tomar. Quando as pessoas estão em dúvida, às vezes dizem, está tudo no ar. O que significa que não sabem o que vai acontecer e que talvez as coisas parecem confusas e incertas. Pessoas que estão nesse estado se tornam inconstantes, decidem fazer algo e depois começam a duvidar dessa decisão. Então preferem fazer outra coisa. Em seguida, se sentem inseguras acerca disso e podem voltar à decisão original. Isso pode continuar até ficarem tão confusas que chegam a desistir de tudo e não resolvem nada. Uau! Precisamos permanecer constante, gente. Eu sei que tem pessoas que vêm do temperamento, mas nós somos aperfeiçoados através do Espírito Santo no nosso temperamento. Nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tratar o nosso temperamento.
sobre essa inconstância, sabe? De começar e parar, de não terminar nada. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou profetizar na sua vida. Se você tinha problemas de começar e parar no meio do caminho, esse ano, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai até o fim. E você vai testemunhar. Assim como um dia eu comecei um livro, numa leitura de uma live, onde eu tinha dificuldade de finalizar um livro. E eu dei glória a Deus e aleluia. E eu estou até hoje, mais de um ano, fazendo a leitura, onde eu tinha ali uma resistência de começar e parar. Né? Às vezes é um livro, gente, mas não é sobre o livro, é sobre a nossa vida. Através de uma leitura do livro que eu não consegui ir até o final, diversas portas da minha vida eu também não consegui ir até o final. Nós precisamos tratar. A inconstância não pode fazer parte da vida do cristão. Nós precisamos ser constantes até o fim, porque a nossa coroa de glória estará para quem cruzar a linha de chegada. Se você se perder nos 45 do segundo tempo, se você se perder ali na reta, faltando 5 segundos para você chegar na reta final da maratona, tudo ficará para trás, nada valerá a pena. Mas nós somos mulheres constantes. A inconstância não vai fazer parte da nossa vida. A dúvida não vai fazer parte da nossa vida, em nome de Jesus. Eu profetizo toda dúvida, toda incredulidade, toda inconstância está batendo em retirada hoje, em nome de Jesus. Toma posse aí. Repita, fala aí. Eu sou uma mulher constante. Eu não tenho dúvida, eu tenho fé. Manda essa conexão pro seu cérebro. A gente tem que falar para o nosso cérebro entender, coordenar e processar para que a gente venha viver essa palavra. Olha lá. Se quisermos realmente andar livres do medo, precisamos aprender a viver sem dúvidas. Para viver com ousadia, precisamos andar em fé. O diabo lança dúvidas à nossa vida para guerrear contra a nossa fé. Olha lá, a dúvida é do inimigo, porque ele quer guerrear com a fé. Porque a fé é aquilo que a gente não pode ver, mas a gente crê. Então a dúvida ela é lançada justamente porque muitas vezes a gente está agindo e os nossos olhos, né, naturais não estão enxergando ainda, mas pela fé, os nossos olhos espirituais já têm a certeza que já deu certo. É isso. Olha lá, Raquelzinha, repita aí, eu sou uma mulher constante e a dúvida não me domina. É isso, nós precisamos ter constância na nossa fé. Não deixar espaço para a incredulidade entrar. Senhor, eu sei que são desafios, eu sei que eu estou passando, mas todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor quer me ajustar, o Senhor quer transformar meu caráter, o Senhor quer fazer algo. A gente nunca fala, né, o porquê da provação. A gente sempre se faz a pergunta, o para quê? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Me traz autoridade, me traz a revelação do Espírito, me ajuda nessa fase, me ajuda nessa transição, Pai. Eu sei que o Senhor quer me ensinar, eu sei que o Senhor quer tirar a inconstância da minha vida, eu sei que o Senhor quer tirar toda a dúvida, Pai, mas me ajuda. Peça ajuda para o Espírito Santo, Ele é nosso amigo. Jesus é tão lindo que quando Ele foi, Ele falou, eu vou, Pai, mas eu deixarei um Consolador. Nós temos esse acesso. Você não precisa de pastor, você não precisa de apóstolo, você precisa desse acesso que já foi rasgado, o véu foi rasgado, esse acesso está aberto, é joelho no chão, relacionamento com o Pai. É isso que você precisa, amadurecer e fortalecer a sua fé. Olha lá, página 127. Não sei como você se sente a respeito disso, mas eu detesto me sentir cheia de dúvida e incapaz de tomar uma decisão. Abraão tinha uma promessa de Deus, de que ele e a sua mulher teriam um filho, embora, do ponto de vista natural, eles fossem velhos demais para isso. Toda essa conversa está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 11. Eles precisavam de um milagre e esperaram em Deus, mas o cumprimento da promessa demorou para chegar. Paulo escreveu que, enquanto Abraão esperava, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Está lá em Romanos 4:20. Pela fé ele permaneceu, ele fortaleceu. Nós lemos aqui o testemunho que os médicos falou para aquela moça, né, Cindy, contou o testemunho, que era necessário ela passar por um procedimento cirúrgico para tirar o câncer ali das cordas vocais, e o médico disse que ela nunca mais teria voz da mesma forma. Mas ela confiou em Deus, ela decidiu colocar diante de Deus, Deus, o Senhor sabe de tudo. Eu preciso da minha voz, eu
gosto da minha voz, eu sei que há um propósito, mas o Senhor sabe de tudo, primeiramente a tua vontade. E quando ela fez essa oração sincera, Senhor, a minha alegria está em Ti, não está na minha voz, não está nas coisas que eu faço, o Senhor veio e derramou a glória sobre a vida dela. E a constância dessa confiança, dessa fé, fez com que a voz dela voltasse. Ela contou aqui no testemunho e ficou melhor do que era antes. Isso é coisa que Deus faz quando nós confiamos de todo o nosso coração. Isso é coisa para quem tem fé. E a gente desfruta da fé, gente. Olha lá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Jairo teve a oportunidade de duvidar enquanto esperava que Jesus fosse curar sua filha, que estava à beira da morte. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23. Jesus havia dito que iria e a curaria, mas ao longo do caminho ele foi interrompido por uma mulher que precisava de ajuda. Então parou para curar. É fácil imaginar a cena daquele pai se sentindo impaciente, querendo que Jesus se apressasse. Talvez ele tenha se perguntado se Jesus chegaria a tempo de salvar a sua filha. Enquanto Jairo esperava ali por Jesus, um dos seus servos chegou e disse que a sua filha havia morrido. Jesus ouviu o relato e disse: não temas, crê somente. Uau! Não temas, crê somente. Olha lá a Raquelzinha falando. Quando confiamos e permitimos Ele se assentar no trono do nosso coração, Ele faz além, Ele faz infinitamente mais. Não temas, olha aí a mensagem de Jairo, a filha que estava ali já, né, adoecida. Jesus foi por um caminho e parou fazendo a obra. E quando se chegou, né, olha lá, enquanto Jairo esperava por Jesus, um dos seus servos chegou e disse que sua filha havia morrido. Jesus ouviu o relato e disse: não temas, crê somente. Eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei se foi esperança, eu não sei o que morreu na sua vida, mas em nome de Jesus, o Senhor te disse: não temas, crê somente. Eu não sei se foi a alegria de viver, mas a palavra do Senhor diz em Marcos 5,36, não temas, crê somente. Não tenha dúvida. Isso é só um processo que você está enfrentando. Você não é isso, a sua vida não é isso. Isso vai passar e você vai testemunhar. Olha lá, isso parece bastante simples, mas quando você é a pessoa que está com um problema urgente, é mais difícil do que parece. É aí que a fé age. Quando você está na situação desesperadora, que você só tem somente confiar no Pai. Olha lá a Roseli testemunhando. Um dia os médicos me falaram: seu filho não vai sobreviver. Hoje, para a honra e glória de Deus, ele completou 21 anos. Glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor é isso. Não importa o diagnóstico médico, gente. Não importa a circunstância. Vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Para a honra e glória de Jesus. Para que a gente venha testemunhar o quanto a nossa fé é inabalável. Quando nós cremos de todo o nosso coração. E o Senhor fala hoje: eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas Ele diz: filha, não temas, somente crê, somente creia, que essa fase vai passar. O propósito de Deus é muito grande, o Senhor tem uma linda história, mas é necessário muitas vezes a gente passar por alguns processos para que o Senhor venha moldar o nosso caráter, para que venha nos aperfeiçoar, para que a gente venha merecer o presente, para que a gente venha valorizar. Olha lá, quantas vezes você permite que a dúvida roube a sua fé? É uma pergunta. Quantas vezes você permite que a dúvida roube a sua fé? Às vezes, isso acontece tão depressa que nem sequer reconhecemos que o diabo roubou uma oportunidade de algo bom acontecer. Né? Então o inimigo traz ali a dúvida tão rápido e a gente não percebe que foi uma oportunidade ali que o inimigo roubou, gerando aquela dúvida de algo bom acontecer. Surgiu a dúvida, aí você não se posicionou, porque a dúvida entrou no seu coração, você deixou, e aí você perdeu uma oportunidade. O inimigo, ele é estrategista, gente. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria e visão, porque ele é estrategista. Ele vem e rouba as nossas bênçãos assim, ó, em segundos. Olha lá. Todos temos ataques de dúvida que são lançados contra nós. Portanto, não se sinta condenado se isso acontecer com você. A chave é reconhecê-la, resistir a ela e ser como Abraão, sem deixar que a dúvida ou a incredulidade façam você hesitar com relação à sua fé em Deus.
Não permita que o inimigo gere dúvida na sua mente, no seu coração. Haja com fé. Se posicione. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo me ensinar algo. Eu sei que o Senhor está querendo abrir os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais, mas eu estou aqui. Eu quero aprender contigo. Segura nas minhas mãos. E eu vou vencer pela fé e eu vou testemunhar o que o Senhor fez. Então fica com essa pergunta aí, ó. Quantas vezes você permite que a dúvida roube a sua fé? Quantas vezes? Não se permita mais. Não se permita. Gente, 7:2. Se deixar, a gente vai, né? Mas eu quero ser fiel aqui com vocês. Vamos parar aqui, página 128. Marque aí, amanhã a gente dá continuidade aqui, na página 128. A gente finaliza sobre fé e a gente já entra nesse tema aqui, ó, insegurança, que uma coisa puxa a outra, né? Quando você é inconstante, você se torna insegura. Por isso que nós vamos ativar a nossa fé nessa manhã e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. A gente tá uma delícia, mas a gente tem que encerrar, nós temos que orar, glorificar, apresentar diante de Deus, né? Esse dia, essa manhã, fazer as nossas coisas, o que está na nossa responsabilidade. Eu sei que o Senhor falou, eu senti a presença de Deus hoje aqui, eu tenho certeza que o Senhor ministrou sobre o seu coração e você foi ativado pela fé nessa manhã, assim como Abraão. Pelos olhos naturais era impossível, né? Gerar um filho era impossível acontecer, mas ele creu na promessa. E assim como Abraão, nós estamos debaixo dessa promessa. E você vai crer. E você não vai duvidar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Feche seus olhos. Obrigado, Paizinho, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por todas as manhãs o Senhor nos visitar de uma forma extraordinária. Pai, nós não entramos na sua presença porque nós habitamos contigo, nós ficamos na tua presença todos os dias, a todo momento, porque o Senhor habita em nós através do seu Espírito. Ah, Espírito Santo, que uma fé inabalável venha sobre nós, sobre a cada mulher, a cada pessoa que aqui está, aquela que vai assistir a live depois. Ah, Espírito Santo, eu não sei quais os desafios, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do medo, da insegurança, da inconstância, da dúvida que tem rodeado a mente dessas pessoas. Mas o Senhor tem um poder sobrenatural de ir de encontro, Pai, e tirar tudo aquilo que limita, tudo aquilo que tenta roubar as tuas promessas. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Pai. O Senhor tem sempre uma palavra que nos traz consolo, que nos traz direção. Espírito Santo, nós te damos graças. Nós profetizamos por mais um dia. Nós não temos dúvidas, Pai, que o Senhor está presente em cada circunstância. Ah, Espírito Santo, não permita que o inimigo venha roubar as tuas promessas de nós. Tira de nós, Pai. Eu profetizo sobre cada vida que aqui está, Senhor. Toda dúvida, toda inconstância não vai permanecer. E esse ano de 2026 será um ano de rompimento, Pai. Que a inconstância não vai ter lugar sobre as nossas vidas. Vamos crescer pessoas constantes, firmes, Pai, em Ti, com uma fé inabalável. Nós profetizamos um dia de milagres, um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então me posse dessa palavra, porque o Senhor falou poderosamente. Compartilhe essa live, gente, com quem você sabe que precisa ativar a fé, com quem você sabe que outra hora caminhava junto contigo, mas deixou a incredulidade, a dúvida e a inconstância, paralisou essa pessoa. Seja um canal de bênção, seja um instrumento de Deus sobre a vida dessa pessoa. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós estamos aqui, 6h30, te espero, em nome de Jesus. Compartilha aí algo que o Espírito Santo falou contigo. Marca aí para que a gente alcance outras pessoas. Me marca. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou algo no seu espírito nessa manhã. Compartilha aí. Marca para a gente alcançar mais mulheres, mais pessoas, para estar conosco aqui até acabar esse livro. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com a Abba. Fique com o shalom do Pai. Amanhã nós estamos aqui de novo. 6h30. Te espero.